Oi, Rosane. Estou presa no Tá presa aí no bola, estava tendo engarrafamento. Ai, não deu tempo. Mas tá bom. Vai, já vou fazer uma atividade. Então tá. A gente vai entrando. Keren, tá aí. Luísa. Vamos entrando, então. Luísa está aí na sua casa de roupão, que delícia. Tá batendo um solzinho aí. Pô, eu tô no escritório. Ah, tá no escritório, que Mas aqui chique. dentro da minha casa tá muito frio. Não tem como ficar sem um casaco. Mesmo com o sol aqui é muito frio. Olha, você mora em Itaipava, né? Qual, assim, é mais perto de onde? Eu não conheço muito Itaipava, né? Tanto, mas É a gente de conhece mais ou menos. Castelo. Ah, que bom. Só que tem muita árvore aqui perto. Aí fica muito frio. E eu tô montando uns quadrinhos para poder botar no Instagram da loja. Ah, os tecidos e tal, né? Igual uma decoradora que vem pegar montando ali, né? O design todo. Aí a menina pediu para fazer no sol. Ah, que bom. Quebra-cabeça. Legal. Meninas, vamos começando então, né? A gente falou 9 horas, não sei quem mais vai entrar aqui com a gente, mas nós estamos aqui, amém? A gente vai orar, né, Pri? Vou orar então para a gente começar e a gente vai conversando um pouquinho aqui, que tem assim, coisas tão interessantes nesse capítulo, né, para a gente ver. Vamos orando? Senhor, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada pela tua misericórdia, Senhor, se renovar sobre nós nesse dia, Deus. Tua misericórdia que nos acompanha, que nos consola, que nos fortalece. Senhor, muito obrigada, porque a tua misericórdia, Senhor, tem nos levado além, ó Deus, do que nós pensamos. A tua misericórdia tem nos levado muito mais, Senhor, ó Deus, ao teu encontro, Senhor. A tua misericórdia, Senhor, tem nos permitido, Senhor, nos achegaram, Senhor, e nós te agradecemos por isso, por ela, Senhor, te agradecemos porque o Senhor renova sobre nós, Senhor, esse tempo, o Senhor renova sobre nós, Senhor, essa graça do Senhor, essa entrada, essa facilitação do Senhor para que nós possamos estar diante de Ti. Nós agradecemos, Senhor, oramos nessa manhã para que os nossos corações estejam abertos, nosso entendimento aberto, Senhor, a Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos revelar nessa manhã e a Tua direção para o nosso dia, para a nossa vida, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua graça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. A gente vai continuar aqui um pouquinho nesse capítulo 26, né? Nós falamos que ele seria um capítulo para casa, de dever de casa, mas a gente tem coisas tão interessantes assim para a gente pontuar aqui, né? São muitos temas aqui, né? Muitos subtítulos que a gente vê aqui, e eu queria assim, que a gente tivesse um tempinho para olhar a partir do versículo 36, que é Jesus no Getsêmani. Mas vamos dar uma leitura geral assim em todo o capítulo aqui, né? Nós começamos ontem falando sobre a adoração, né? Sobre essa entrega de Maria, e assim ainda queria falar uma coisinha a respeito disso, e o restante a gente vai lendo aqui, vai pontuando, né? Em cima. Sobre ontem, né, nós falamos sobre essa entrega dela, né? A entrega do perfume, do vaso de alabastro, dela ter quebrado ali, derramado sobre o Senhor, e aquilo foi um símbolo de como se ela tivesse ungindo Jesus como rei. Então era uma forma de reconhecimento, né, do Senhor como rei, como ungido de Deus, né? E assim o interessante é que assim os 300 denários que a gente falou, a Fernanda está aí com a gente. Os 300 denários, né, que eram
que nós falamos ontem, né, que equivaleria mais ou menos aí a esse vaso, né, todo derramado diante do Senhor, em cima do Senhor. E se a gente fosse colocar equivalente mais ou menos no dinheiro de hoje, seria em torno de 15 a 16 mil reais, né? Então, esse seria esse preço desse perfume, que para uma mulher simples, né, lá de Jerusalém, seria muito, realmente era muito. Agora, o preço das 30 moedas de prata que Judas vende Jesus, né, o preço da traição aí, era mais ou menos o preço de um escravo, que custaria um escravo na época, né, em torno de 30 moedas de prata, e equivaleria mais ou menos a uns 18 mil reais. Então, gente, olha só como tá equivalente, né? Tá quase próximo aí, né? A Fabrícia aí. Oi, Fabrícia. Que Deus te abençoe. Gente, é mais ou menos assim, equivalente, né? 300, em torno de 16 mil a 18 mil, né? O mesmo valor, mais ou menos, que Judas traiu, que Judas vendeu Jesus como um escravo, que era o preço de um escravo. Era o valor que Maria tinha derramado sobre ele, né, como seu perfume, como a sua entrega. E assim, lembrando aqui de ontem, né, que eu queria trazer para a gente, assim, que da gente não pensar que a gente não tem nada para oferecer ao Senhor. Lembra das 2 moedinhas que a viúva pobre depositou lá diante do Senhor e que o Senhor deu um valor enorme, né? Mesmo que sendo só 2 moedinhas, era tudo que ela tinha. E aqui para Maria, esse valor todo, esse perfume caro, era tudo que ela tinha. Economias de um ano, né? Economias aí de uma mulher, de uma vida, né? Que ela foi acumulando ali. Então, assim, não pense que você não tem nada. O que o Senhor quer é o teu tudo. Se esse teu tudo é só um pouquinho, né? Você julga que é tão pouco para oferecer ao Senhor, ele recebe, porque para ele é o teu tudo, né? Não importa o valor, né? A quantidade, né? E aí eu queria falar um pouquinho aqui, né? A gente veio falando dessa unção de Maria, e ali já no meio, quando ela derrama esse perfume sobre Jesus, né? Os discípulos começam a dizer, para que esse desperdício, para que isso tudo, né? Judas, então, ficou muito indignado, poxa, eu poderia vender isso daí e dar-se aos pobres, mas, na verdade, ele tinha interesse. Os discípulos realmente estavam com o coração puro em relação a isso, né? Pensando realmente em pegar o dinheiro e dar aos pobres, mas Judas não, Judas, o interesse dele era roubar mesmo, né? Imagine aquele valor todo, né? E aí eles ficam indignados. E isso é outra coisa que eu quero trazer assim, para a gente, né? Que a gente já ouviu muito isso, mas assim, relembrar que quando a gente se entrega ao Senhor, sempre vai haver oposição, né? Quando a gente oferece aquilo que a gente tem, quando a gente rasga a nossa vida, derrama a nossa vida, e que a gente assim está disposto, né, a render, a entregar, né, tudo que nós temos para o Senhor, sempre vai haver uma oposição, alguém que vai falar, não, mas para que tudo isso? Para que você está agora se envolvendo na igreja? Que isso? Não, você não precisa disso para se aproximar de Deus, né? Alguém vai logo dizer, não, para quê? Para quê tanta entrega, né? Para que tanto comprometimento? Para que você fazer uma aliança? Para que você ficar lá em ministério servindo? Não, não precisa disso, né? Tem sempre alguém que vai falar, para que esse desperdício da sua vida, desperdício das suas energias, do seu tempo? Não precisa disso. Mas só você e Deus sabem o quanto você quer dar, o quanto você é chamado, impulsionado a se entregar cada vez mais. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente tem desejo de que Ele seja dono de tudo, que Ele domine sobre tudo na nossa vida, não é? E aqui a Maria enfrentou essa oposição, mas assim o Senhor disse, por que vocês estão molestando essa mulher? Ela está fazendo aquilo para que ela foi chamada, e os pobres vocês sempre têm convosco, né? As oportunidades de fazer o bem, de fazer a outras pessoas, vocês vão sempre ter na vida de vocês. Os pobres não vão, até que ele volte, existirão pobres, existirão situações, carências, né, nessa vida que vão precisar da atenção de vocês.
mas assim, agora era o momento de reconhecer o Senhor como rei, né? Muitos vão precisar de vocês ao longo da vida de vocês, muitas pessoas, mas agora era a hora da entrega ao Senhor, né? E através disso é que vocês poderiam abençoar outras pessoas, né? Então, assim, é como se o Senhor estivesse dizendo isso aqui para eles, né? E aí, gente, vem aqui, assim, tem um título, né? A partir do versículo 14, o pacto da traição, né? Que era um dos 12 chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, com aqueles que queriam prender Jesus, né? E que propuseram a ele, né? Para que ele entregasse a Jesus, né? E ele perguntou: o que me quereis dar? E eu vou entregarei. O que vocês querem me dar? E eu entregarei. É interessante aqui que Judas não fala assim: olha, eu entrego ele por tanto, eu coloco o meu preço. Judas não teve condição de sequer assim precificar, colocar um valor em Jesus. Judas vai para eles e pergunta: o que vocês querem me dar? Olha só assim o nível, sabe, de entrega dele, né, ao mal, né? Enquanto a gente está falando aqui de uma outra entrega de Maria ter se entregue, né, derramado tudo que ela tinha diante do Senhor, o mais precioso da sua vida. Judas aqui não coloca valor nenhum na vida de Jesus, ele deixa que outros coloquem valor, que outros cheguem para ele e falem: o que vocês querem me dar e eu vou trair Jesus. E aí fica uma pergunta para nós, meninas, nessa manhã, assim, quantas ofertas que nós recebemos para trocar Jesus por alguma coisa? A gente precisa ter muito claro o valor que o Senhor é para nós, quem Ele é para nós, da gente saber responder quem Ele é para nós, porque outros podem chegar e falar: eu te dou tanto para tu trocar. Né, imagine, né, as mulheres aqui, vou falar aqui de forma clara, chegar um homem e falar: eu te dou tanto para você dormir comigo essa noite, para você trair o seu marido, ou para você que não é casada, dormir comigo e trair o teu Deus, trair a tua aliança que você tem feito com ele, de santidade, de transformação de vida, né? Imagine, qual é a nossa resposta, né? A nossa resposta não... 1000 vezes eu prefiro o meu Deus do que traí-lo, do que viver na impiedade, do que viver aí no pecado, né? Então, assim, a gente precisa ter muito claro para nós qual é o preço de Jesus, qual é o que valor que Jesus tem para nós, o que ele significa para nós, acima de qualquer coisa. Eu não vou vender o meu Deus, não vou vender a minha fé, a minha entrega a ele por qualquer coisa, né? Judas aqui fala: que me quereis dar? Ele que chega e pergunta: o que vocês querem me dar? Ao invés de ele chegar e falar: olha, eu só vendo, portanto, eu entrego a ele sim, mas eu quero tal valor. Não, ele é barato, ele não tem valor, ele não tem aqui um número, ele não tem uma dignidade, né? Ele qualquer valor. O que vocês querem me dar e eu entrego a ele a vocês? Qualquer coisinha que vocês me derem. Então, olha que nível que Judas está. Imagine-se na nossa vida cristã, qualquer oferta. Eu falei aqui de um homem nessa área sexual, mas não só isso. Falando de valores, de conceitos, de teologias baratas que existem por aí, de filosofias, né? Não, troca o teu Deus, vem servir ao dinheiro, vem servir a outra coisa, né? E como que às vezes a gente é tentado, né? A gente vai ver aqui um pouquinho de tentação, mas assim, como que a gente é tentado e assim, qual é o valor que o Senhor tem para nós, né? A todo tempo a gente vai estar exposto a ter alguém que vai te dizer: troca essa tua fé, troca isso, para que você vai ficar insistindo nisso na tua vida? Troca isso, troca os momentos que você está em comunhão na igreja, troca isso por qualquer outro prazer, mas assim, você tem que estar bem firme. Qual é a tua identidade nele, né? Como que você se identifica com ele, a ponto de você: não, ele vale tudo para mim, ele é melhor do que qualquer outra coisa. Então, a gente vê isso aqui com Judas, né? E aqui fala assim: pagaram-lhe 30 moedas, cerca de, hoje em dia, 18 mil reais, né?
e desse momento em diante ele buscava ocasião para entregar. O que Judas ia fazer com aqueles 18 mil reais? Sequer aproveitou, porque o remorso dele foi tão grande que ele acabou se tirando a sua própria vida, né? E então, assim, para a gente já pensar nisso aqui, né? Qual o valor que o Senhor tem para nós? Maria entregou tudo que ela tinha. E Judas sequer colocou um preço. Falou, qualquer coisa que vocês me der, eu estou entregando ele. Então, assim, é já para a gente pensar, né? E aí fala que os discípulos preparam a Páscoa, né? No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos e Jesus lhes a Jesus eles lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E aqui a gente vê assim, um outro ponto, que é como que Jesus tem, além dos seus discípulos ali, como que Deus falava com muitas pessoas, né? Muitos daqueles que estavam seguindo a Jesus, às vezes ouvindo ali os sermões dele, vendo os milagres que ele está fazendo, criam nele e tinham o coração entregue nas suas mãos, apesar de não serem ali dos 12, dos mais íntimos, né? Daqueles que ele estava preparando. Porque Jesus fala que, assim, ide à cidade ter com certo homem. Que certo homem era esse, né? Aqui não diz o homem, os evangelhos não falam o nome desse homem, e Jesus fala, diz ele, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa eu vou celebrar a Páscoa. Olha só que interessante, era uma outra pessoa, que o nome não é mencionado, não era de um dos 12 discípulos, e era alguém com quem Deus falava, porque Jesus fala que era para eles irem lá, que aquele homem já ia saber. Quando eles chegassem lá e dissessem, o mestre manda dizer, aquele homem já sabia que era Jesus, aquele homem já sabia o que Jesus queria. Então, o quanto Deus fala com pessoas inesperadas para a gente. Às vezes a gente também está na comunidade nossa de fé, na igreja, né? Onde a gente está e a gente se une e a gente acha que Deus só fala com a gente ali, que Deus se manifesta só com a gente ali, que nós aqui temos toda a verdade concentrada em tudo, e enquanto que Deus tem levantado os seus em todo canto da terra, em todo lugar, né? Deus tem levantado igrejas, Deus tem levantado pessoas sérias, pessoas que estão aqui dispostas a fazer o que Ele manda, né? Tem muitos em muitos lugares. Então, a gente não achar que só nós é que somos os detentores, né? A nossa igreja é que é a melhor, né? Nossa comunidade, né? Aquilo que nós estamos aqui fazendo é que é o certo, né? É lógico que isso tudo que a gente fala à luz da palavra, à luz da verdade. Se alguém está seguindo a palavra do Senhor, assim como esse homem, né? Porque, pelo que consta aqui, Deus já falava com ele, Jesus já havia acenado no coração dele, né? Para que ele preparasse um lugar. Então, assim, de antemão, Deus já tinha feito isso. Então, assim, debaixo da palavra do Senhor, seguindo a palavra do Senhor, existem muitas pessoas, muitos profetas, muitos que estão preparando o caminho do Senhor, muitos que estão arrumando a sua casa, preparando a sua casa para receber o Senhor. E isso é lindo da gente ver, quando a gente se encontra com várias pessoas, às vezes de outras igrejas, de outras comunidades, e você vê essa comunicação do Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito é quem comunica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E quando nós nos encontramos com várias pessoas de fé, a gente vê que essas pessoas têm o mesmo espírito que nós, falam a mesma língua. Às vezes elas não vão usar a mesma roupagem, né? Às vezes as igrejas são em endereços diferentes, né? Existe uma maneira de atuar com o evangelho diferente, mas a essência do evangelho é a mesma, né? E a gente vê aqui que Jesus tinha essas pessoas, né? Tinha esse homem aqui. Engraçado que nesse tempo aí, quando a gente começa a ler aqui o Novo Testamento, a gente vê essas páginas em branco na Bíblia, né? Meio que representando aí esses 400 anos que aparentemente Deus não usou nenhum profeta, nenhum grande profeta, né? Para falar, né? Depois aqui desse tempo todo do Pentateuco,
do povo ter saído do Egito e tal, né, da libertação, depois de todos esses reis, da destruição do templo, reconstrução novamente, depois desse período de Neemias e Esdras, né, que a gente vê, aí Deus, Isaías, Jeremias, os grandes profetas que a gente vê, parece que ficou um tempo, né, de silêncio de Deus, é isso que se fala, né, que Deus não falou durante esse tempo, mas Deus não falou de forma, vamos dizer assim, grandiosa. Deus não usou nenhum grande profeta para estar anunciando como ele estava sempre anunciando, mas Deus continuava falando sim, né? Deus não ficou em silêncio, não. Tanto é que quando o nascimento, quando Jesus, né, antes do nascimento de Jesus, quando ali é anunciado o nascimento de João Batista, a Bíblia fala que Zacarias já era um homem, era um sacerdote que esperava no Senhor, o Senhor falava com ele, o Senhor tanto é que anunciou o nascimento do filho dele, que seria João Batista, então Deus não estava calado, não, Deus falava, e é isso que a gente vem ver, assim, que não é sempre do nosso método, do nosso meio, né, da nossa maneira que Deus fala com muitos, em muitos lugares, de diversas formas. Nessa hora em que nós estamos aqui, Deus está falando no mundo inteiro, lá no Nepal, lá na Groenlândia, lá né, onde for, lá na neve, lá na Austrália, Deus está falando com pessoas, lá nas tribos aborígenes, lá da Austrália, no meio dos índios, Deus pode estar levantando alguém falando, porque assim Deus não depende só de nós, né? Nós somos colaboradores, né, para fazer essa obra do Senhor. Mas é só para trazer isso aqui para a gente também, esse outro ponto, né, que o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei. Deus sempre tem alguém preparado para celebrar e para preparar a casa para ele, para recebê-lo, né? E então eles fizeram como Jesus lhes ordenara, acharam esse homem preparou a sua casa e prepararam a Páscoa ali, né? E aí, outro ponto, gente, muito assim interessante, né? Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Jesus veio revelando essas coisas todas aos seus discípulos, desde a gente vem sempre falando isso, né? Ele vem revelando os tempos do fim, da grande tribulação, como seria, os sinais da vinda dele. Jesus veio falando tudo para os seus discípulos: olha, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, eu vou ser traído, os sacerdotes vão me prender. Jesus veio preparando eles o tempo todo. Jesus não deixou eles sem a revelação, né, do que aconteceria. Isso com a gente também. O Senhor vem falando conosco o tempo todo, né, a respeito do que ele vai fazer, o que ele pretende, as indicações. A gente o tempo todo tem ouvido o Senhor. Quando a gente lê a palavra, quando a gente está na casa de Deus, que a gente ouve a pregação, é o Senhor falando conosco, nos dando direções para a nossa vida. E aqui ele fala para eles, olha, até sobre a traição, quem seria, Jesus começou a falar com eles. Jesus falou: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Nessa mesa ali da ceia, nesse tempo com eles, Jesus revela isso para eles. E aí aqui fala assim: e eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Imagina, Jesus fala: um de vocês vai me trair, e eles começam: Senhor, mas quem vai ser? E aqui a Bíblia diz que eles estavam muito tristes, porque o coração deles ficou, imagine você pensar: será que sou eu que vou trair? Eu vou fazer isso? Eu vou trair o meu mestre, que eu tanto amo, mas será que o Senhor está revelando quem vai ser? Eles estavam muito tristes, e começaram um a um a perguntar: sou eu, Senhor? Sou eu? Talvez já arrependidos. Não é possível que eu vou fazer isso com o meu mestre, que eu amo, que eu tenho seguido, né? Eles ali contestados, depois de tudo isso que Jesus estava ensinando para eles, a mesa da ceia posta, aquele momento de comunhão, e eles ali arrependidos: Senhor, eu vou fazer isso contigo? Será que sou eu? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. E a gente pensa nesse sentimento assim deles e no nosso sentimento. Você quer pecar? Você quer errar? Com certeza não. Com certeza não. Nós não somos deliberados no pecado, né?
que a gente fala que o pecado é um acidente na vida do cristão, né? A gente não está livre de pecar, nós não somos perfeitos, nós somos falhos, mas assim, a gente não peca com intenção, não. Eu não quero nem saber, eu quero errar mesmo, não. Nós não somos assim, porque nós já temos o Espírito Santo, né? Então, assim, quando acontece um pecado, é como se fosse um tropeço nosso, né? A gente tropeça ali numa pedra e a gente quase cai, mas a gente se levanta, né? E a gente se recupera, porque o Espírito Santo está em nós, né? E trabalha em nós. Agora, aqui fala assim que Judas foi deliberado, né? A gente não quer pecar, a gente não quer errar, e acontece. Mas Judas aqui fala assim, Jesus fala, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Depois que Jesus faz essa declaração duríssima, aí Judas fala assim, Judas, que já o traía, porque aqui fala assim, Judas que o traía. Quer dizer, ele já vinha traindo Jesus, já tinha ido lá nos sacerdotes, né? Já tinha lá recebido as 30 moedas, e ele pergunta, por acaso sou eu, mestre? Olha só a diferença da pergunta dele, né? Os discípulos, muito tristes, começaram a perguntar, Senhor, por acaso sou eu, Senhor? Sou eu que vou fazer isso, sou eu que vou pecar, que vou cair dessa forma? Mas Judas não. Judas já pergunta, por acaso sou eu, mestre? Há uma diferença aqui, né? E Jesus responde, tu o disseste. E aqui a gente não vê, quer dizer, Jesus dando chances a Judas, porque às vezes a gente pergunta assim, por que Jesus não perdoou a Judas, né? Jesus podia ter perdoado Judas, mas aqui a gente vê que ele não mostra arrependimento em nenhum momento. Quando Jesus responde para ele, tu disseste, não, aqui a Bíblia não menciona que ele, contristado como os outros, fala, Senhor, mas eu não, Senhor, por favor, me ajuda, Senhor, eu estou sendo tentado. Né? Ele não fala isso, Senhor, eu estou sendo tentado, Senhor, eu estou quase caindo, Senhor, me ajuda, me socorre, eu tô a ponto de te entregar, eu estou aqui com as 30 moedas no meu bolso, sabe, em nenhum momento ele mostra arrependimento, ele mostra remorso, ele fica dissimulado, né? Ele fica, acaso sou eu, mestre? E aí o Senhor fala, tu disseste, e o que ele fez? Ele continua na mesa ali, e não há registro aqui de que ele tenha chorado sequer. Pedro, quando traz Jesus, Pedro chora amargamente, né? Depois Pedro caiu também. Pedro caiu, né? Ali mais à frente um pouquinho a gente vê que Pedro cai, Pedro chora amargamente, porque ele se lembra que o Senhor já tinha avisado que isso ia acontecer, né? E ele assim se arrepende, mas Judas aqui não, a Bíblia não menciona que Judas se entristece. Então, assim, mais um ponto para nós, como que está o nosso coração diante do pecado, diante da fraqueza, né? Será que a gente está dessa maneira aqui dissimulada, né? O Senhor fala conosco, o Senhor nos avisa e a gente, tá, Jesus, tá bom. Ou vem alguém que fala, ó, toma cuidado com isso, ou você ouve uma mensagem, uma pregação que fala, ande por esse caminho, tome essa direção, senão, né, você vai fracassar nisso, vai fraquejar, e você, né, não se importa muito como é que está o nosso coração aqui, né? A gente vê claramente a diferença entre o arrependimento e não, né? E aí, gente, vem a ceia do Senhor, né? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui Jesus celebra essa Páscoa. Aqui Mateus faz esse assim bem resumido, tem outros evangelhos, acho que Lucas e João falam dessa ceia de uma maneira bem mais expansiva, né? Mas assim, Mateus fala bem resumido aqui, né? Mas
Jesus toma o pão, toma o cálice, abençoa, e ele fala para eles claramente: é o meu corpo, é o meu sangue, né? E eu não vou beber desse cálice de novo, não vou passar por essa experiência de novo, né? De derramar, até que eu possa beber esse vinho novo, né? Celebrar essa aliança nova já com vocês no reino de meu Pai, né? Jesus fala. E a gente sabe muito bem o que significa o corpo e o sangue do Senhor partido por nós, né? O pão representando o seu corpo, né? E o sangue representando o vinho representando o seu sangue derramado por nós, né? Partido por nós, para que fosse retirado o nosso pecado. Essa era a exigência de Deus, né? De que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado, não haveria resgate do pecado, né? Precisava haver morte, esse derramamento. E aqui, lá, naquela época, lá em Jerusalém, estava vendo, era a época da Páscoa, onde eles celebravam aquela saída lá do povo de Israel do Egito. A gente já sabe disso, o que representou quando eles, antes de saírem do Egito, mataram um cordeiro, né? E com o sangue do cordeiro marcaram o verde da porta, né? Sobre a porta deles, para representar ali que aquela casa estava marcada com o sangue da aliança, com o sangue daquele cordeiro morto. Eles tiveram que comer aquela carne daquele cordeiro apressadamente, quer dizer, com dores, com dificuldades, né? Tiveram que comer e sair para que eles pudessem fugir do Egito, era essa a libertação deles. E aqui a mesma coisa, né? O sangue, a carne do cordeiro que a gente devia comer, o pão representando isso aqui, né? E o vinho representando esse sangue que derramado seria esse sangue que a gente vai colocar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Isso eu declaro nessa manhã, em nome de Jesus, que o sangue do cordeiro está sobre a sua casa, sabe? Que você realmente tenha sobre si essa cobertura do sangue do cordeiro que retira o nosso pecado, que nos lava e que nos liberta, que a sua casa seja liberta nessa manhã, no nome de Jesus, pelo sangue do cordeiro, que toda a sua família, seus filhos, os seus pais, os seus irmãos estejam cobertos por esse sangue do cordeiro que nos redime, né? E aí fala que eles cantaram hinos, foram para o Monte das Oliveiras. Gente, que horas são? Não quero me exceder tanto, porque eu ainda quero falar aqui um pouquinho sobre o Getsemane. Pedro é avisado, aqui a gente vai ver esse texto, né? Então Jesus lhes disse: essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro, né? Pedro é muito legal. Pedro é aquele impulsivão, mas assim, como que é legal, né, gente? E assim, e ainda que a gente não seja como ele por fora, porque às vezes a gente é mais comedido, a gente é menor, mas às vezes por dentro a gente é um pouco de Pedro, né? A gente fala os negócios lá dentro do nosso coração, a gente, né? E aí Pedro fala: não, Senhor, ainda que todo mundo peque, eu não vou me escandalizar, não. Tu nunca será um escândalo para mim, né? E como que a gente, às vezes, a gente fala umas coisas com Deus, assim, promessas que a gente faz e que a gente não cumpre, né? Você tem isso, assim, de fazer promessas, e às vezes na tua mente, né? De não, eu vou ser isso agora, vou fazer isso, né? Eu nem falo nada de mim em relação à academia, né? Não, que agora, esse ano, vai ser. Como que a gente faz promessas, sabe? Né? E a gente fala isso diante de Deus e que a gente mesmo não cumpre. E Pedro aqui fala: não, Senhor, não, eu vou estar firme até o fim. E como que a gente fala, e o Senhor já conhece isso, o Senhor conhece o nosso temperamento e como Ele lida conosco de uma maneira maravilhosa, né? Ele aqui fala assim: replicou-lhe Jesus: em verdade eu te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus fala: olha, tu não está tão forte assim, não. Vigia, varão, vigia, varão. Tu não está tão forte assim, não, né? Você pode cair, você tem uma tendência, né? Então, assim, vigia nessas coisas. Jesus fala assim: antes que o galo cante, antes que aconteça alguma coisa, eu já estou te avisando, né? Para você saber o quanto eu conheço o teu coração, o quanto eu te sondo.
né? Eu sei dos teus dias, eu sei do teu passado, eu sei do teu futuro, e eu só estou te avisando, vigia, ora, para que você não entre em tentação. A gente vai ver isso aqui um pouquinho no texto para frente, a mesma frase, né? Mas é como se o Senhor falasse isso para ele, olha, em verdade eu te digo que você vai me negar, isso vai acontecer, né? E, e aí Pedro fala, ainda que me seja necessário morrer contigo, né? Às vezes a gente faz promessas ao Senhor, Senhor, eu vou mudar minha vida a partir desse tempo. A gente precisa ter a nossa vida resolvida, a gente precisa ser resoluto, a gente precisa ser firme no nosso propósito, né? Mas, assim, cuidado com aquilo que a gente precisa que a nossa vida, que as nossas atitudes acompanhem aquilo que a gente está falando, que a gente está pregando. Porque às vezes a gente fala só no ímpeto, né, como Pedro aqui, mas depois a gente não vai andar de acordo com aquilo. E como que é importante a gente andar de acordo com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente prega. Porque não pode ser só da boca para fora, não pode ser só uma frase de efeito na nossa vida, não pode ser só um momento de emoção. Às vezes a gente está na igreja, a gente está num momento de louvor, a gente está né, num congresso, em algum lugar, e vem aquela palavra poderosa, e a gente, no nosso ímpeto, na nossa emoção, a gente precisa entregar as nossas emoções ao Senhor, sim. A gente precisa ser intencional, sabe, naquilo que a gente faz, mas a gente precisa também calcular os custos e a gente ser sério diante do Senhor, né? Ter temor naquilo que a gente fala, porque senão a gente promete muita coisa e não cumpre, né? E não só a Deus, às vezes as pessoas, a gente promete, e a gente não promete só com palavras, a gente promete com atitudes, às vezes. A gente demonstra uma coisa e as pessoas acham que a gente vai agir daquela forma e depois a gente não é sério, né? E que Deus tenha misericórdia de nós, assim como ele teve de Pedro, né? O Senhor sempre nos avisa primeiro, ele sempre nos dá um alerta, né? Cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas emoções, não seja impulsivo demais, mas assim, calcule. O que Jesus falou? Que o homem, quando ele vai construir uma casa, ele não vê, minha filha está saindo aqui, se ele não vê se com aquele material ele vai conseguir construir dentro daquele tempo, não, Jesus não falou isso. Qual é o homem que antes de construir uma casa, né, não verifica se tem condições de construir naquele período de tempo, se as condições estão favoráveis, se o material vai dar, né? Então, a gente, em tudo na nossa vida, a gente precisa fazer cálculos também, né? Será que eu vou conseguir? Lógico que nós contamos com a bênção do Senhor, com os milagres do Senhor o tempo todo. Mas, assim, nós precisamos ser pessoas sérias. Jesus aqui está ensinando que a gente deve pensar, que a gente deve refletir, que a gente deve calcular, né, qual o preço daquilo que a gente vai estar entregando, né? Isso é muito importante. E aí ele fala isso para Pedro, Pedro fala, de modo nenhum eu vou te negar, e todos os discípulos disseram o mesmo, né? Mas Pedro foi o que traiu, né? Por essa impulsividade dele. Mas é só para trazer para a gente esse ponto aqui de que a gente deve fazer cálculo, que a gente não deve tomar as decisões baseadas nas emoções. A gente já ouviu isso muito, né? Não ser impulsivo, sabe? Mas a gente pensar que nós podemos falhar. E aí, o que a gente precisa fazer? Qual é a receita aqui, né? Se o Senhor já está avisando, é que a gente precisa vigiar e orar, sabe? Ter um tempo de cuidado, né? De observar as coisas ao nosso redor. Vigiar é estar atento, né? Estar observando tudo ao nosso redor. E aí, gente, eu queria entrar aqui com vocês para a gente finalizar justamente no jejum no Getsêmani. Eu queria terminar com esse ponto aqui, porque falam coisas tão importantes, tem tanto do Senhor aqui para nós, né, nesse capítulo, e tem tanto do Senhor nesse jardim do Getsêmani, como o Senhor quer falar ao nosso coração nessa manhã, né? E aqui, assim, fala que em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, quer dizer, Tiago e João, né, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Então, Jesus saiu daquele cenáculo, daquela casa preparada ali. Jesus já saiu do lugar onde ele tinha ceado, já tinha falado com os discípulos, falado do corpo dele, falado da traição, né, dos cuidados. Jesus agora vai em direção ao seu preparo final, né, antes de ser entregue. Jesus vai para um jardim que se chama Jardim do Getsemane. Esse jardim, os historiadores falam que não é bem um jardim como a gente conhece aqui, como se fosse gramadinho, né? Flores, bonitinho, mas era aqui fala que era o Jardim das Oliveiras, porque era um lugar onde se prensavam as oliveiras, ele era um lagar, era um lugar onde as oliveiras, as azeitonas, né, eram prensadas. Então era É uma florestinha. Como se fosse isso, Luiz, como se fosse uma fabriquinha, um lugar mesmo. É uma florestinha. Com várias árvores, né, de azeitonas, e era um lugar onde se prensavam. Olha só que interessante. Muito, muito bom, Luísa. Uma florestinha, e não era aquele jardinzinho com graminha baixa. Tem a parte de graminha baixa, mas tem muita árvore. Muita árvore, que era como se fosse meio que um pomar, né, cheio de árvore, né, um pomar. E aí fala assim que Jesus fala, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus já tinha levado os discípulos e Jesus falou, vou me retirar mais à parte ali para orar mais intimamente um pouquinho, né? E aí ele começa a entristecer-se, a angustiar-se. Olha, porque assim, Jesus sabia que estava chegando a hora final dele, a hora mais dura de toda a sua vida. Enquanto todo o seu ministério ele andou aqui, né? Imagine Jesus, enquanto ensinava os seus discípulos, Jesus ria, Jesus brincava com eles, né? Jesus teve momentos bons, mas agora ia chegando aquele tempo crucial, né, para a vida dele, né? E assim, ele começa a entristecer-se, a angustiar-se muito. E aí ele fala para eles, os mais íntimos ali, né, para os três, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo e vigiai comigo. Olha só, Jesus falando dessa vigilância. Ficai comigo. Gente, assim, Jesus, ninguém enfrentou o que Jesus enfrentou. Por mais tristeza, por mais dor que a gente sinta aqui nessa terra, a dor de uma doença, a dor de perder alguém querido, né? De ficar sozinho. A nossa dor não foi como a dor de Jesus, sabe? Ninguém enfrentou o que ele enfrentou. E ali, aqui fala que esse lugar era um lugar de prensa de azeite, né? De azeitonas. Era um lugar onde as uvas eram espremidas. E eu queria, assim, trazer para vocês um pouquinho sobre isso, mas eu vou falar sobre isso amanhã. Hoje eu vou me deter nos detalhes aqui. Queria falar um pouquinho sobre essa prensa de azeite, o que significa, né? Mas, assim, era um lugar onde as uvas eram esmagadas, pisadas, e ali era um lugar onde Jesus estava sendo moído. A alma dele estava triste e sendo moído, né? Jesus costumava ir lá nesse lugar já para orar, né? Jesus já tinha ido lá orar outras vezes, mas aquele dia era especial, porque era o dia de Jesus sofrer as angústias na sua alma, né? De tanta dor. E ele falou, ficai comigo, vigiai. Era um momento de solidão, um momento de tristeza profunda para Jesus. E eu queria trazer para nós aqui, tem momentos na nossa vida, onde é que está o nosso Getsemane, né? Qual é o dia, qual é o tempo, né? Ou que você já tenha passado por um Getsemane, um tempo de dor profunda, de tristeza na sua alma, a ponto de morrer na sua alma, né? Não se compara, como eu falei assim, de ninguém vai viver o que Jesus viveu, porque Jesus ia receber a condenação, o peso do pecado de toda a humanidade. Mas, assim, eu sei, nós mulheres, então, né, trazendo aqui para o nosso universo feminino, que angústias da nossa alma. A mulher, então, que é muito mais sensível, né? A mulher é muito, muito sensível mesmo, né? Às emoções, aos sentimentos, às situações, né? Tudo nos toca de uma maneira muito mais profunda. E eu sei que existem momentos em que a gente se sente nesses jardins sendo esmagadas, quando tocam a nossa casa, quando tocam a nossa família, talvez uma perda que nós já vivemos, né? Talvez não só uma perda de alguém, mas uma perda
de algo, de sentimentos nossos, né? Alguém roubou sentimentos nossos, alguém magoou a gente profundamente, e a gente está entristecido. E aí a gente precisa, nesse momento assim de profunda solidão, a gente precisa disso aqui. Jesus fala para os discípulos: ficai comigo e vigiai comigo. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa de ajuda, sabe, mulheres? Quantas de nós sofrendo dores na alma, dores, tristezas, amarguras, sabe? Tristezas, dores profundas, nos entristecendo, chegando num ponto da gente ser levado para um lugar de sofrimento, como Jesus estava sendo levado aqui. E Jesus fala: ficai comigo. E, então, se você está passando por um momento desses, ou se você já passou, é a hora de você dizer: fica comigo, alguém me dá a mão, alguém me ajuda, fica comigo, ora comigo, porque em momentos assim, a gente não tem forças para orar, para clamar a Deus, né? Quantas vezes o nosso clamor é só gemido, né? A nossa expressão de dor parece assim que a gente está num lugar escuro e fechado e sozinhos, num lugar úmido, num lugar onde a gente não vê a luz do sol e a gente não consegue nem clamar, e é só gemido no nosso coração. Quantos de nós já passaram por experiências assim dolorosas na nossa vida? E aí, se Jesus é o nosso exemplo, ele falou: ficai comigo, ele pediu aos discípulos para ficarem com ele. Nós podemos, nós precisamos fazer isso umas com as outras. Alguém fica comigo, alguém me dá a mão, alguém ora por mim, intercede por mim, porque eu já não consigo mais, né? Então, mulheres, sempre que sobrevier uma angústia dessa, uma tristeza, que você se sentir levado para esse lugar de prensa, de estar sendo exprimido, né? Que você clame, que você peça ajuda a alguém, não fique sozinha. Jesus não quis ficar sozinho nesse momento dele. É um momento de angústia em que ele sabia o que viria pela frente. E Jesus, assim, Jesus não estava com medo fisicamente do que iria acontecer. Ele já vinha falando com os apóstolos, com os discípulos, tudo o que ia acontecer. Que ele ia ser entregue, que ele ia ser açoitado, que ele ia ser pregado numa cruz, ele já sabia. Então, assim, não era o físico. Lógico que o emocional vai refletir sobre o físico também, mas não era só isso que Jesus estava sentindo. O que Jesus estava com medo era do abandono de Deus, porque haveria um momento em que toda a ira de Deus, toda a condenação, todo pecado ia cair sobre ele, e Deus iria virar o rosto de Jesus. Deus iria, como se Deus estivesse se afastando, nem era Deus se afastando, o pecado iria afastar Jesus de Deus, porque é isso que o pecado faz conosco, o pecado nos afasta de Deus, e por isso é que Jesus ia se sentir tão abandonado. E eu quero te chamar a atenção nessa manhã, sabe? Se você se sente afastada de Deus, sabe? Procure ajuda. Nessa hora de angústia, de tristeza, não fique sozinho. Não fique sozinho, peça ajuda. Se Jesus é o nosso exemplo, pediu, né? E aqui fala assim que ele, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus sabia que ele precisava cumprir. Jesus não estava pedindo: Deus, eu não quero fazer. Não, Jesus estava dizendo: Senhor, se possível, passa de mim essa parte, né, de ficar longe de ti, de ficar afastado de ti. Jesus sabia que a condenação do pecado afastaria o homem de Deus. E assim, nenhum de nós que cremos, tá? Fiquem com isso aqui muito claro na mente. Nenhum de nós que cremos que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, vamos passar por isso aqui, de ficar afastado de Deus, eternamente, para sempre. Agora, Jesus sabia que aqueles que não o aceitassem teriam essa condenação. E Jesus, por um momento, Jesus iria passar por isso, de estar afastado de Deus eternamente. Jesus era um com o Pai. Jesus era o Rei, né? O grandioso Senhor, o Criador de todas as coisas. Ele estava junto com o Pai, ele era o Verbo vivo de Deus, né? Na criação de todas as coisas, ele tinha comunhão. E só por um momento que ele pensasse que ele poderia se afastar de Deus, isso já doeu demais na alma dele. E ele garantiu que nenhum de nós que cresce nele passaria por esse momento de novo.
Infelizmente, aqueles que não aceitarem, que não o declararem como Senhor e Salvador, vão estar nessa condição eternamente. Essa é a maior dor que uma alma pode sentir, é a separação de Deus. Porque a gente, mesmo que quando a gente... nós ainda não aceitamos Jesus aqui, o Espírito de Deus está na terra, né? A graça de Deus está derramada sobre a terra e sempre nos convence. Nós, quando nascemos, já temos uma consciência moral, né? De certo e errado, nós já temos uma consciência de Deus, mas afastar-nos eternamente, para sempre, de Deus, de não ter mais isso, é doloroso demais para o ser humano, e Jesus sabia que isso ia acontecer. Então, assim, Jesus caminha para aquele lugar, Jesus se coloca naquele lugar, entristecido e angustiado por essa separação. Mas ele sabia que ele ia garantir para nós uma salvação eterna também, de nunca mais nenhum de nós passar por isso. E aí ele fala: todavia não seja como eu quero, Deus. Seja como tu queres, seja a tua vontade. Jesus se coloca em submissão à vontade de Deus ali completamente, e ele nos chama nessa manhã a colocar o nosso coração dessa forma, em submissão à vontade de Deus. Deus, qual é a tua vontade? Que não se faça a minha, os meus desejos, mas a tua vontade, né? E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. Jesus tinha pedido a eles para vigiar. E os discípulos aqui dormindo. E ele disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Nem uma hora, nem um pouquinho, nem por um tempo. E assim, é uma chamada do Senhor aqui para a gente perseverar, sabe, em oração. Pensa que Jesus falando para você: eu tenho te chamado para orar, para estar perto do meu coração, para se derramar diante de mim, para ser uma intercessora, e nem uma hora você pode, nem um tempo você pode, né? Essa uma hora aqui pode representar tanta coisa na nossa vida, né? Pode representar uma hora de verdade, que às vezes a gente não tem por dia para orar ao Senhor, mas assim, nem um tempo da sua vida, nem um pouco você pode vigiar comigo, orar comigo, estar comigo, interceder por alguém que está passando por angústia, né? Jesus faz essa pergunta, nem uma hora. Aí ele fala aquilo que eu falei antes, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus tinha dito para Pedro ali atrás: vigiai, vigia. E aqui ele fala de novo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E o que significa isso para a gente, queridas? Então, que existe uma forma para a gente não entrar em tentação. Nós estamos livres de sermos tentadas, de pecar, não. Mas existe uma fórmula que pode nos garantir de não estar nesse ambiente de tentação, de não estar nessa atmosfera de tentação, que é vigiar e orar. Vigiar e orar. O tempo todo o Senhor fala para a gente orar em todo o tempo. E vigiar, assim, eu penso que existem essas ferramentas aqui de oração, de jejum, de mortificar a nossa carne, de negar o nosso eu, de enfraquecer a nossa carne, para que o nosso espírito esteja mais forte nessa guerra aí que a gente enfrenta todo dia. A gente enfrenta todos os dias uma guerra ferrenha, né, da nossa carne contra o nosso espírito, sabe, querendo dominar as nossas vontades, o nosso egoísmo, o tempo todo. Ontem eu estava aqui em casa fazendo umas coisas, e toda hora, né, vem aqueles pensamentos: mas isso, aquilo, e fulano, isso, aquilo, eu faria isso. O tempo todo a gente é assediado, né, a gente é tentado, assim, a pecar, e tentado a se vingar. Não sei se você é assim. Eu vou confessar aqui para vocês, eu tenho eu não sou uma pessoa que vou expressar isso por fora, mas muitas vezes eu tenho sentimentos de vingança, sabe? Eu vingança. Mas é verdade, sentimentos assim de você, não vingança de ferir alguém, de matar alguém, mas assim, aquele sentimento de que se alguém te humilhou, você fica imaginando na tua mente um momento em que você vai ser, a pessoa vai ser desmascarada na frente de todos, e você vai ser exaltada, que todos vão ver que você não era culpada, que você...
sabe, vem pensamentos construindo, assim, histórias, narrativas na tua mente, e eu sei que isso é obra maligna, é assalto do inimigo que vem na mente, sabe, tentando jogar, olha, tua justiça própria, faz justiça com as tuas próprias mãos, conta para alguém, fala sobre isso, fala que você está sendo injustiçada, sabe, querendo que você se engrandeça, que você se exalte, e assim, então, assim, o tempo todo eu tenho que estar vigiando na mente, falando, não, Senhor, às vezes vem algum pensamento e falo assim, não, minha mente é de Cristo, não, eu não vou fazer isso, aí eu falo, sai para lá, sai da minha mente, a gente fica assim, essa luta, né, da carne contra o espírito o tempo todo, e aqui a Bíblia fala, Jesus fala, vigia e ora, para você não entrar em tentação, jejua, mortifica a tua carne, sabe? Lê a minha palavra, come da minha palavra, se alimenta de mim, para que você esteja mais forte. Jesus vem falar isso aqui para os discípulos, para que não entreis em tentação. O espírito de vocês está pronto, porque Jesus já habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, mas a carne de vocês, ela é fraca, e ela, assim, ela o tempo todo ela cede. Né? Essa carne, ela tá aqui fadada, ela é inflamada pelas ações malignas e ela cede o tempo todo. E aí Jesus fala assim, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mais uma vez Jesus se submete, se humilha, Senhor, eu me submeto à tua vontade, o que tu queres fazer, faça-se a tua vontade. Se não é possível, não tem outra forma de salvação para o mundo, eu me rendo, eu me entrego, faça-se a tua vontade. Jesus fala dessa forma, né? E a gente já vai terminar aqui. Ele fala assim, voltando-se, achou-os dormindo outra vez, a terceira vez, né? Jesus pedindo, falando sobre eles vigiarem, Jesus vai e eles estão dormindo de novo. A nós aqui. Olha nós aqui, né? Quantas vezes o Senhor fala ao longo da nossa vida toda, né? Desde que a gente se converteu, Deus vem falando conosco, e a gente, volta e meia, a gente dá uma adormecida, a gente desanima, a gente cansa, né? E a gente se prostra, a gente deita de novo, e se a gente vai deitando, a gente dorme de novo. Não é assim que acontece quando a gente está cansada, é isso que vai acontecendo. Se a gente encostar um pouquinho, a gente cochila. E o Senhor vem advertindo a gente sobre isso aqui, né? E nós estamos dentro disso aqui. E ele fala, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, para os discípulos e disse, ainda dormis e repousais, quer dizer, o Senhor tá trabalhando, enquanto o Senhor ainda está trabalhando, ele está orando, ele está de novo ali naquela luta, sem cessar, a gente está aqui ainda, né, na nossa vidinha, a gente dormindo, cochilando um pouquinho, e aí ele chega e fala, dormis e repousais, vocês ainda estão dormindo? Vocês ainda não atentaram para tudo que eu estou falando, para tudo que eu estou fazendo? Vocês ainda não atentaram? Eu tenho avisado vocês, eu tenho falado com vocês todos os dias, e na hora de vocês despertarem, aí ele fala, eis que é chegada a hora. Acabou, não tem mais tempo. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E eu queria terminar aqui até aqui a gente leu no versículo 46, queria terminar aqui com essa frase do Senhor, levantai-vos, chegou a hora. Mulheres, Jesus tem falado comigo, tem falado sobre as nossas angústias, as nossas dores, mas Ele está nos chamando essa manhã, é a hora da gente se levantar. Ali naquele jardim, nesse lugar de prensa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, todas as forças estavam contra Jesus, todo o pecado da humanidade, uma tristeza avassaladora, uma dor avassaladora estava caindo sobre Jesus, né? E Jesus sabia o que ele tinha que cumprir, Jesus sabia para que ele tinha sido chamado. E nessa manhã ele está dizendo para nós, levantai-vos, mulheres, levantem-se. Eu sei que há dores avassaladores, eu sei que há tristezas profundas, mas assim, é tempo de nós, mulheres, nos levantarmos para cumprir o propósito do Senhor. Quando você se sentir angustiada, sozinha, triste, não fique sozinho.
corra para os braços do Pai, não fique sozinha, peça ajuda. Mas há momentos ali que os discípulos dormiram e Jesus ficou sozinho. E a gente precisa enfrentar as nossas batalhas, muitas vezes sozinhas, só nós e o Senhor. Ali era só Jesus e Deus, né? Os discípulos acabaram dormindo, e assim, muitos vão dormir ao nosso redor. E há momentos de angústias que a gente vai pedir ajuda, que a gente vai pedir ajuda de alguém, que a gente não pode estar sozinho, mas há momentos em que vão ser só nós e Deus. Só nós e Deus. Naqueles momentos mais íntimos, mais dolorosos, é só você e Deus. Mas o Senhor está te dizendo nessa manhã, se levanta, porque é chegada a hora. As angústias, as tristezas, as provações, as situações difíceis que eu tenho permitido você passar, não são para a tua destruição. É para que você esteja de pé e cumpra o meu propósito. Jesus passou essas angústias aqui, mas não era ali que Jesus ia morrer. Não era ali aquele tempo. Jesus fala que Jesus chegou a suar gotas de sangue. Outros evangelistas aqui falam sobre isso. Jesus suou gotas de sangue naquele lugar. Sabe? Assim, tristezas profundas, né? E Deus está falando para nós nessa manhã. Levantem-se, 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 mulheres, para cumprir o meu propósito. As angústias, as tristezas, as provações, as adversidades, as experiências que você tem enfrentado na sua vida é para te fortalecer para um propósito final que Ele tem para você. Ele tem um chamado para a tua vida. Você não é fraca dessa forma. O meu Espírito te fortalece. Vigia e ora para que você não entre em tentação, até que você cumpra o chamado do Senhor para a tua vida. O Senhor aceita a tua oferta, por mais simples que seja. O Senhor aceita a tua vida, o Senhor sabe onde você está fadada a fracassar, fadada a pecar. O Senhor sabe, assim como Ele avisou Pedro aqui, e Ele avisou a Judas, mas o Senhor está te fortalecendo, e o Senhor quer te levantar nessa manhã, até que você cumpra aquilo que Ele tem te chamado para fazer. Assim como Jesus aqui se submeteu, mesmo que sofrendo dano, toda a angústia que ele iria sofrer, passar pelo que ele iria passar, ele se submeteu à vontade do Senhor, e Ele está te chamando nessa manhã. Mulheres, se levantem para fazer a vontade do Senhor nessa terra, para serem usadas pelo Senhor nessa terra, sabe? Vigiem e orem, estejam atentas, com toda a sensibilidade que vocês têm, estejam atentas a não ceder ao pecado, a não errar, a não fracassar, porque o Senhor tem um plano maior para nós cumprirmos, e nós estamos dentro desse plano aqui do Senhor, amém? Que nessa manhã você seja fortalecida com essas palavras, porque aqui, esse evangelho de Mateus, como eu falei, ele é mais resumido, ele não fala, mas há outros evangelhos que falam, eu acho que Lucas fala sobre isso, que enquanto Jesus estava ali, nessa angústia, enquanto os discípulos dormiram, que vieram anjos e o confortaram. Vieram anjos do céu. E nessa manhã, eu tenho certeza que há anjos da presença do Senhor que vêm nos confortar. O Senhor, Ele tem recursos nele. Se não são pessoas, né? Se não é o seu Espírito que está trabalhando, o Senhor ainda acrescenta. Muitas vezes anjos, Ele destaca anjos da sua presença para nos confortarem, para nos consolarem, para nos livrarem, para nos ajudarem, para nos lembrarem da sua presença. O Senhor tem enviado os seus, né, aqui na terra para ministrarem a nós, e são anjos da parte do Senhor. Deixa eu contar uma experiência rapidinha aqui. Tem um amigo meu que foi de sábado para domingo, ele faz Uber, e ele faz Uber bem de manhã cedinho. Ele tem os clientes dele que ele busca e leva em determinados lugares, muitas vezes para o trabalho. E era por volta de 5 horas da manhã, ele estava com o seu carro na Barão do Rio Branco, indo, né, em direção lá para Correios, para buscar alguém, e havia um óleo na pista na Barão do Rio Branco, e ele estava com o carro, e ele bateu na mureta, o carro escorregou, né, bateu numa mureta, quase que ele vai dentro do rio, mas o carro rodou, os 2 airbags dele inflaram na mesma hora, estouraram na mesma hora, estourando o vidro do carro dele, painel completamente destruído. O carro rodou em meio à pista e ficou na pista contrária, e ele só clamou por Jesus naquele momento.
Na hora que ele bateu, ele proclamou por Jesus, o airbag inflou e o carro virou na pista e ficou em sentido ao contrário. E um grande livramento do Senhor aconteceu ali, porque poderia ter vindo um outro carro, apesar de ser 5 horas da manhã, mas poderia ter vindo um outro carro, né, até um ônibus, né, porque ele ficou na pista contrária, e nada aconteceu com ele. O carro ficou destruído, né, painel da frente, vidro, né, os airbags, né, acionaram na hora, e graças a Deus nada aconteceu com ele, um livramento enorme da parte do Senhor para um servo do Senhor, porque ele é um servo do Senhor, e ele clamou por Jesus naquela hora. E assim, eu estou trazendo isso para a gente ver que há anjos do Senhor guardando a nossa vida, livramentos que a gente nem imagina, né, durante o nosso dia, assim como os anjos vieram aqui para consolar Jesus naquela hora, muitos momentos da nossa vida, em muitos momentos do nosso dia, há anjos do Senhor, ministradores, como diz a palavra, que os anjos são emissários enviados por Deus para nos livrar, nos ajudar numa hora de perigo, e foi isso que aconteceu com meu amigo. Ele ainda conseguiu ligar o carro e levar o carro para o lado da pista, né, para encostar, e ali ele ficou, e como ele estava domingo na portaria da igreja, eu me emociono em falar isso porque ele é uma pessoa muito simples, ele depende do trabalho dele, depende do carro para trabalhar, mas ele estava na recepção da igreja, recebendo as pessoas no domingo, com um sorriso no rosto, sabe, alegre, porque ele sabia que Deus havia livrado a vida dele, como que o Senhor tinha feito. Ele está sem o carro para trabalhar, né, o ganha-pão dele, a família, né, mas ele estava feliz no Senhor. E por que eu estou falando isso para a gente? Assim, porque como o Senhor nos livra, sabe? Como o Senhor é bom, como o Senhor envia socorro da sua parte. E se o Senhor enviou socorro físico para ele naquela hora, o Senhor envia socorro espiritual, emocional para você nessa manhã, mulher. Sabe? Eu não sei quais os acidentes, quais os transtornos, quais as tristezas profundas que o teu coração tem sentido, as angústias, qual o Getsêmani da sua vida que você tem enfrentado. Mas nós ministramos nessa manhã a bênção do Senhor, a companhia do Senhor, ainda que aqui os discípulos não vigiaram, ainda que não tenham muitos ao teu redor, seja só você e o Senhor, mas o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, Ele envia anjos para te livrarem, para te guardarem, e que você vigie, que o Espírito Santo te leve a orar, sabe, a se fortalecer e a se levantar, sabe, porque o Senhor tem grande obra para fazer na tua vida. A obra do Senhor é usar a tua vida, o propósito do Senhor é usar a sua vida para abençoar outras pessoas. As experiências que você tem passado duras na sua vida, no seu coração, o Senhor vai usar. O Senhor nunca faz alguma coisa com um só. É só o começo. Quando o Senhor está fazendo com você, permitindo você passar, é porque o Senhor tem uma fila de mulheres atrás de você que vão ser impactadas pelas suas experiências. Se você se entregar, se você disser assim como Jesus falou, eu me submeto à tua vontade, Senhor, fortalece o meu coração, eu quero vigiar, eu quero orar, eu quero me levantar, mas eu vou cumprir o teu propósito na minha vida. Vai haver uma fila de mulheres atrás de você, sabe, esperando ouvir a tua experiência, esperando aquilo que o Senhor vai fazer através de você, que vai respingar, que vai derramar sobre a vida delas. Em nome de Jesus, nessa manhã, que você pense hoje, qual é o meu Getsêmani, o que tem angustiado o meu coração, e que eu preciso clamar e colocar diante do Senhor. Se é a hora de pedir ajuda, peça ajuda. Se é a hora de você se colocar sozinha diante do Senhor, se coloque. Se é a hora de você clamar, Senhor, envia teus anjos para me livrarem, que seja assim. Mas assim, que a gente vigie, ore, que a gente esteja atento, porque o Senhor está nos levantando. É tempo, mulheres, de nós nos levantarmos firmes e fortes, não largando a mão uma da outra, mas juntas aqui para cumprir esse propósito do Senhor. Amém? Amanhã a gente vai falar um pouquinho aqui mais sobre essa prensa do azeite. Tem uma coisa muito, muito linda aqui que eu quero trazer para vocês, um estudo, né, que eu tive e que é precioso para a gente entender, né, esses processos aí de Jesus na nossa vida. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe muito nesse dia. Que o Senhor te leve ao tempo de oração, que o Espírito Santo te chame para esse lugar à parte, né? E que você possa derramar sua alma diante do Senhor. Amém? Amém. Vamos vigiar agora. Esse é o tempo para nós. Amém.
Senhor, nós oramos nessa manhã agradecidas a Ti, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, mesmo passando por esse vale árido muitas vezes, mesmo passando por essa prensa, Senhor, de azeite, Senhor, como o Senhor passou. A gente não quer se igualar ao Senhor, mas a gente sabe que a gente passa muitas vezes nessa moenda, Senhor. Como que nosso coração é exprimido muitas vezes, como que os sentimentos, as emoções esmagam, Senhor, a nossa alma, a ponto da gente angustiar-se muitas vezes, as situações, as pressões do mundo, as pessoas, Senhor, muitas vezes esmagam a nossa alma, mas nós te louvamos, Senhor, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós e que vive para interceder, assim diz a tua palavra, que o Senhor hoje vive para interceder por nós, para clamar por nós, e o teu Espírito, Senhor, que é enviado ao nosso Espírito, Senhor, o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, assim diz a tua palavra. Então, quando nós muitas vezes não conseguimos nem pronunciar palavras inteligíveis, Senhor, não conseguimos nem balbuciar, Senhor, a nossa alma grita, mas o Senhor ouve o nosso sussurro, o Senhor ouve o nosso pedido de socorro, e o Senhor vem em nosso auxílio. Senhor, assim como o Pai foi ao auxílio de Jesus, como o Pai o consolou, enviou anjos, nós cremos, Senhor, que nessa manhã o Senhor está enviando anjos, o Senhor está enviando palavras, Senhor, ó Deus, vinda da tua parte para consolar o nosso coração, nos levantar, nos colocar de pé, não nos deixar adormecidas, mas nos deixar atentas e vigilantes. Senhor, que nessa manhã cada mulher aqui, Senhor, ó Deus, se levante diante do Senhor, Deus. Senhor, que os joelhos trôpegos, os joelhos cansados sejam fortalecidos por Ti. Senhor, que nessa manhã cada mulher receba um livramento do Senhor, Deus, e receba do Senhor fortalecimento, Senhor, para passar, Senhor, ó Deus, o tempo difícil, sair ilesa, sair vitoriosa do outro lado. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a prensa do azeite não é o nosso fim, mas que ela extraia de nós o melhor, Senhor, para Te agradar, Senhor, que seja feita a Tua vontade na nossa vida, que seja feito o Teu propósito através de cada uma aqui, Senhor, Deus, e que nós tenhamos testemunhos para contar daquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer através de nós. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela Tua entrega. Nós também queremos entregar a nossa vida a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, mulheres. Amém. Que Deus abençoe o dia de vocês, né? Precisa descansar, precisa desse repouso, desse descanso. E cada uma aí tiver. Mas bom mesmo que tá vindo por causa do frio, tá vindo dor de ouvido, dor de tudo. Deus, que o Senhor assim possa restaurar, né? Amém. A gente sabe que nessa fase do frio a gente é muito atacada, quem tem rinite, sinusite, é um tempo frio, mas assim, o Senhor fortalece o nosso organismo, toma um própolis, né? Que Deus abençoe mulheres, que Deus abençoe o dia de vocês, sabe, o dia de trabalho, né? E vão meditando aí nessas coisas que a gente ouviu do Senhor nessa manhã, tá bom? Que o Senhor alegre o coração de vocês com muitos livramentos, com muita graça dele. Amém, menina? Um beijo para vocês, até amanhã, tá bom? Menina. Tchau.